Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o funcionamento do tarô. Então hoje nós vamos entender algumas coisinhas que eu já venho dando algumas dicas ao longo da semana, né? Como a função de algumas cartas. A gente falou semana passada sobre as rainhas do tarô. Nessa semana nós abordamos a questão dos pajens ou valetes, né? E hoje a gente vai entender então, mas qual que é a diferença, qual que é o papel, né, de cada categoria dentro do tarô. Então acho que a maioria sabe que o tarô ele é dividido em arcanos maiores e arcanos menores. Então, a gente tem aqui como um arcano maior, por exemplo, a carta do louco, né? Que são essas cartas que tratam mais de arquétipos, elas vão falar de personalidade, elas vão falar de questões mais internas que estão ali sendo trabalhadas, de momentos, de fases, né? Então, nós temos arcanos maiores. Nós temos os arcanos menores, que vão trazer aspectos ali mais pontuais, mais específicos. E dentro dos arcanos menores, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar as cartas, né, numeradas, que vão de 1 a 10, e dentro também dos arcanos menores, nós vamos ter as figuras de corte, que são aquelas que no nosso baralho comum, a gente tem ali o J, K, Q, J, Q, K, né? Então, são as figuras de corte, são aquelas que se representam figuras da corte, né, como o próprio nome já diz. Bom, no caso do tarô, as figuras de corte, elas são 4 tipos de figura que a gente tem para cada naipe, né? Então, o que a gente tem? Peguei aqui o de paus para exemplificar. Mas a gente tem o pajem ou valete, né? Depende do deck, ele vai tratar como um ou como o outro. A gente tem, além do pajem, nós temos depois a rainha. Nós temos o rei e nós temos os cavaleiros. Então, são 4 figuras de corte e cada uma vai simbolizar uma coisa. Como eu já falei anteriormente, depende muito da combinação do contexto, né? A junção das cartas, ela vai nos dar pistas maiores sobre aquele contexto ali. Essas cartas de corte, elas têm 2 tipos de simbologia. Elas podem estar representando 2 coisas diversas. Então, elas podem estar tratando dos processos de pensamento e ação, ou o mais óbvio, que a maioria das pessoas às vezes já tem uma noção, elas representam pessoas, né? Elas realmente representam ali tipos de pessoas, em que cada um dessas figuras, para cada um desses naipes, vai simbolizar um tipo de pessoas. Não pessoa no sentido de moreno, alto, loiro, magro, baixo, mas no sentido de personalidade que a gente tem ali. Então, com relação ao pensamento, é uma escala, né? Como eu trouxe hoje, os pajens ou os valetes, eles são o começo, ele é aquela dúvida, quando a gente começa a flertar e namorar com aquela ideia. Por exemplo, o pajem ali, o valete, né, de espadas, que vai falar de processo lógico, é quando começa a cair a ficha, eu começo a ter aquele raciocínio lógico de, mas será? Sabe quando a gente fica desconfiado, assim, a gente pensa, mas será que... Então, esse ali é o nosso valete, né, de espadas. Então, ele é um começo de um processo, ele começa nas dúvidas. Todo o processo, né, mental, ele vai começar de um questionamento, de uma dúvida, da gente começar a delinear. E esse primeiro passo, ele tá presente ali no pajem ou no valete. O nosso segundo processo, ele vai ser representado pela rainha do naipe. Então, aquele pensamento ali que a gente pegou, ele agora vai ser uma definição, ele já não é mais uma dúvida. Agora eu começo a ter um pouco mais de certeza daquele processo. Então, essa parte interna, em que eu decidi internamente alguma coisa, né, que eu já assumi aquele pensamento, ele não é mais uma dúvida, ele é representado pela rainha. O processo de começar a planejar em cima daquilo ali, né? Ok, agora eu tenho certeza disso. Vou fazer um planejamento baseado nesse pensamento que eu assumi, é o rei. Então, o rei, ele é o intermédio ali, né? De transmutei essa ideia, agora eu realmente já aceitei ela, e aqui eu começo a colocá-la de fato no papel. E a nossa última instância é o cavaleiro, que ele vai ser tipo um mensageiro, né? Ele traz a ideia e traz para o mundo real e traz para a prática. Então, o cavaleiro, ele denota atitude, é o agir em cima daquela ideia. E aí, a grosso modo, a gente também pode estar representando pessoas, como eu disse para vocês. Mas quando que eu vou saber se é um processo de pensamento ou é uma pessoa, né, que está sendo descrita no jogo? Pelo contexto, é o que sempre vai dar o nosso tom, né? Mas, a grosso modo, o pajem, ele sempre vai representar alguém novo com as características daquele naipe ali.
A rainha vai representar uma mulher com as características daquele naipe, o rei, um homem, e o cavaleiro, ele geralmente vai pegar num ponto mais profissional, então profissional, né, alguém de uma esfera não tão próxima, não tão num contexto emocional, que tem aquelas características daquele naipe. Gostou? Curte, comenta para eu saber o que você achou desse vídeo, compartilha ele se você achou que é interessante, de repente com um amigo, com uma amiga, né? Me deixa saber o que você pensou, se foi útil, se foi legal. E é isso, eu agradeço mais uma vez pela atenção, pela confiança e